Graça e paz sobre a tua vida. Mais um dia aqui, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas. Colocarmos alinhada com a vontade de Deus, não pelo nosso esforço, mas pela disposição de querer aprender. Precisamos entender a vontade de Deus e nos submetermos à vontade de Deus e não nos deixarmos ser endurecidos pelo engano do pecado. O que significa isso na nossa vida? Nós precisamos compreender essas coisas. Lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 12 e 13, diz assim: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E no capítulo 4, 12 e 13 diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não podemos nos deixar ter o nosso coração endurecido pelo engano do pecado. Na realidade, do que o autor fala? E aí a gente precisa entender a importância da palavra nesse contexto. Nossa vida, ela é para ser vivida por fé. O que significa o justo vive por fé? Significa que se baseia a sua vida nas promessas de Deus, naquilo que a palavra fala. Então, antes de mais nada, antes de querermos fazer as coisas ou viver alguma coisa, nós precisamos conhecer, empenhar o nosso coração, todo o nosso esforço no sentido de conhecer a vontade do Pai. Precisamos conhecer a vontade do Pai. Precisamos saber e entender o que Ele fala. E à medida que vamos aprendendo, andando com base nisso. Por isso nós precisamos ler a palavra. Porque é a palavra que direciona, que sonda, que nos leva a refletir sobre a maneira como temos vivido neste mundo. Como devemos ler? Isso é fundamental entendermos. Precisamos ler com um coração quebrantado, um coração que reconhece que dependemos de Deus, de trazer o discernimento, de iluminar o entendimento. O Espírito nos ajuda nessa jornada de entender a vontade do Pai, e não só isso, mas de nos lembrar de todas as palavras de Jesus, de nos ajudar na jornada de organizar aquilo que Deus tem falado, de maneira que a gente possa agir como filho. Isso que nós precisamos entender. Esse é o fundamento de tudo, para que possa nortear como a gente anda à medida que a gente vai aprendendo e conhecendo e compreendendo a vontade de Deus. Mas algumas coisas são fundamentais a gente entender desde o início de nossa vida cristã, no nosso andar com Deus. Primeiro, precisamos entender o propósito da nossa vida. Nós não estamos aqui para prestar um culto a Deus, nem para fazer um serviço para Deus. E nem simplesmente para ir a cultos, para louvar, adorar a Deus, como se Ele precisasse disso. Não. Fazemos isso por alegria, por expressão de gratidão do que Ele fez, pelo reconhecimento de Sua obra em nosso favor. O outro ponto é que a salvação, ela é alcançada não pelo nosso esforço, não porque nós nos empenhamos e fizemos coisas boas, não porque somos agradáveis a Deus, mas pelo reconhecimento que somos pecadores, afastados de Deus, mortos em nossos delitos e pecados, mas que Cristo veio e se ofereceu para morrer em nosso lugar. Por meio da sua obra na cruz e por causa da graça de Deus, é que nós somos salvos. Não tem qualquer merecimento de nossa parte. Tendo sido salvos, tendo sido unidos à família de Deus, fazendo parte do corpo de Cristo, como membros deste corpo, precisamos entender que
devemos viver neste mundo de modo digno da vocação, isto é, viver conforme a vontade de Deus. O que quer dizer isso? Na realidade, expressarmos o reino de Deus neste mundo. Como expressamos? Vivendo segundo as virtudes de Deus. O que são as virtudes de Deus? Manifestação de graça, de misericórdia, de amor, de paciência, de longanimidade, sendo instrumento para revelar Deus ao mundo. Jesus disse que, assim como ele tinha sido enviado pelo Pai, ele nos enviou. Jesus foi enviado para revelar o Pai, para mostrar o Pai ao mundo. Nós também. Não na nossa individualidade, mas como família, como igreja, como assembleia de santos, como uma nação santa, como um povo de propriedade de Deus. Somos enviados para revelarmos Deus ao mundo. Não existe outra maneira. E como a gente vive isso? Não no esforço, não na obediência da lei, achando que Deus irá se agradar e nos beneficiar com isso. Não vamos. Não é assim que se vive o Evangelho. É por compreendermos o que recebemos, compreendermos a graça, compreendermos que Jesus é o sumo sacerdote, que é o que intercede por nós diante do Pai, é o nosso advogado diante do Pai. E foi ele que, responsável por nos apresentar diante do Pai, nos colocar na presença de Deus, pelo seu sangue, pela sua obra na cruz, por ter morrido na cruz em nosso favor, pelo seu sacrifício, é que nós somos apresentados diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aceitamos isso por fé. Isso está na palavra. Precisamos entender que essa é a base da nossa vida. Tendo recebido isso, tendo compreendido isso, devemos viver neste mundo para expressar Deus, para revelar Deus ao mundo. Não para alcançarmos qualquer favor de Deus e nos beneficiar com qualquer coisa que seja. Não adianta queremos fazer as coisas para receber. Deus não está preocupado em nos abençoar com coisas materiais. Embora Ele faça isso, embora Ele supra as nossas necessidades, embora Ele dê tudo o que precisamos para viver neste mundo. O emprego, as situações que vivemos, as dificuldades que passamos, o estar bem em termos de vida financeira ou qualquer outra condição, isso não é simplesmente por ter feito bem ou ter feito mal. Isso é simplesmente para testemunharmos de quem somos e onde estamos. É para revelarmos Deus ao mundo nas situações que vivemos, na saúde ou na doença, não importa. O propósito da nossa vida é testemunharmos, revelarmos a graça e a misericórdia de Deus e entendermos que nas situações que vivemos é para estarmos com quem precisa de nós naquele momento, para conhecê-lo, compreender da sua vontade. Nós temos que entender o Evangelho dessa maneira muito simples e não podemos ser endurecidos ou ter o nosso coração endurecido pelo engano do pecado, achando que, pelo empenho e pelo esforço, alcançaremos alguma coisa de Deus. Os hebreus erraram nesse aspecto de querer voltar à lei, à obediência da lei, achando que Deus iria se agradar. E o autor está escrevendo justamente sobre isso. E ele fala nesse aspecto de entrarmos no descanso. Precisamos entender essas coisas. A vontade do Pai é que o conheçamos e que vivamos neste mundo como filhos, revelando e manifestando a sua graça, seu amor, sua misericórdia. E que andemos à medida que aprendemos e conhecemos da vontade de Deus. Por isso a palavra nos conduz nessa jornada. Ela que sonda o nosso coração, mede o propósito da nossa vida e nos ensina a vontade do Pai. Precisamos fazer essa leitura, conhecer essa palavra com um coração desejoso de compreender a vontade do Pai e não a busca dos nossos interesses e nem a defesa dos nossos pensamentos. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.